Mais de 4 décadas após o lançamento, a nave espacial Voyager 2 continua a funcionar, mesmo nas condições mais difíceis possíveis do espaço profundo. Apesar de estar a bilhões de milhas de distância, a resiliente nave espacial continua a transmitir descobertas fascinantes e até alarmantes aos controladores de missão na Terra. Quando a Voyager 2 passou pela borda do nosso sistema solar, uma dessas descobertas foi uma enorme parede de fogo. O que acontece nessa fronteira e como essas ocorrências nos afetam na Terra? Junte-se a nós enquanto exploramos a descoberta da Voyager 2 de um muro de fogo do lado de fora do nosso sistema solar. O que permitiu que a nave espacial Voyager 2 continuasse e permanecesse em contato com a Terra são as matrizes de sensores e transmissores, que são inúteis sem uma fonte de energia e teriam parado de retornar sinais há muitos anos se a fonte de energia tivesse acabado. As naves espaciais Voyager 1 e 2 não são alimentadas por energia solar, o que seria impossível dada a sua distância do Sol, mas sim por geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTG. Cada uma das sondas Voyager tem 3 RTGs e elas funcionam com plutônio 238 como combustível. À medida que o isótopo se decompõe, o calor que é produzido é convertido em energia elétrica. Os viajantes lançados geraram 470 watts a 30 volts em corrente contínua, mas isso diminuiu com o tempo, e não é apenas o combustível que diminuiu. Os termopares empregados no sistema também se deterioraram ao longo do tempo. Os viajantes estavam produzindo pouco menos de 270 watts cada em 2011, cerca de 76% da potência no início da missão. Mas a nave espacial tem uma fonte extra de energia a bordo, que também é crucial para sua operação. Eles têm pequenos propulsores que permitem que eles sejam reposicionados para ficar de frente para a Terra para a comunicação quando necessário. E esses propulsores têm um tanque de combustível de hidrogênio do qual eles extraem combustível. Mesmo que eles só trabalhem em propulsões, eles por fim vão acabar. Uma característica interessante dos propulsores é que eles têm um backup. Após 37 anos, os propulsores principais não estavam mais funcionando de forma eficaz, então a NASA mudou para os propulsores de reserva, que não funcionavam há quase 40 anos, e eles funcionaram perfeitamente. No fundo da escuridão do espaço, além do alcance da luz solar uniforme, um avanço significativo na exploração espacial foi feito com a Voyager 2. Essa entrada no espaço interestelar, que ocorreu em 119 unidades astronômicas do Sol, fez dela a segunda nave espacial a fazê-lo na história. A distância entre o Sol e a Terra, que é de 93 milhões de milhas, ou 150 milhões de quilômetros, é uma unidade astronômica. A Voyager 1 entrou no espaço interestelar anos antes da Voyager 2 porque levou menos desvios. O primeiro fez sobrevoos de Urano e Netuno, mas a Voyager 2 foi a primeira nave espacial a mostrar diretamente as névoas, ou plasmas eletricamente carregados que cobrem o espaço interestelar e os arredores distantes do sistema solar. A Voyager 2 é capaz de analisar os ventos solares, a composição e o comportamento das partículas de plasma, a interação dos raios cósmicos, a estrutura e direção dos campos magnéticos e outras características que definem os limites do sistema solar. Os cientistas ainda estão publicando estudos com base nos dados fornecidos pela Voyager 2 quando ela deixou o sistema solar. A travessia para o espaço interestelar pela Voyager 2 nos ajudou a aprender muito sobre a fronteira do sistema solar, ao mesmo tempo em que nos revela coisas completamente novas. O evento também questionou várias crenças anteriores sobre limites. No entanto, para interpretar corretamente os resultados recentes da Voyager 2, é necessário primeiro entender como o Sol funciona. Ao contrário da crença popular, o Sol não é uma bola silenciosa que fornece iluminação, mas sim um forno nuclear rugindo que acelera a galáxia a aproximadamente 450 mil milhas por hora, enquanto orbita o centro galáctico. Claro, por causa da vasta escala do sistema solar, você não pode sentir a alta velocidade, mas além da velocidade do calor enorme, o Sol é uma fonte constante de campos magnéticos, permitindo que sua superfície jogue constantemente um vento de partículas carregadas eletricamente, conhecidos como vento solar. Estas rajadas se expandem em todas as direções, trazendo o campo magnético do Sol com ela. Eventualmente, o vento solar colide com o meio interestelar, que contém detritos de explosões estelares antigas. O vento solar e o meio interestelar, como o petróleo e a água, não se misturam perfeitamente, fazendo com que o vento solar crie uma bolha dentro do meio interestelar, conhecida como heliosfera. De acordo com os dados de 2 viajantes, essa bolha se estende a cerca de 11 bilhões de milhas do Sol em sua borda principal
envolvendo o Sol, todos os 8 planetas e grande parte dos objetos externos que orbitam nossa estrela. No entanto, a heliosfera funciona como um escudo, protegendo tudo dentro dela da maior parte da radiação de alta intensidade da galáxia, e sem ela, seu DNA teria sido bagunçado. A heliosfera tem um limite externo conhecido como heliopausa, que é onde o espaço interestelar começa. Como é esse limite? Saber disso pode nos ajudar a visualizar a jornada do nosso Sol através da galáxia e também nos dirá mais sobre as condições de outras estrelas distribuídas ao redor da galáxia. Por essas razões, os cientistas ficaram em êxtase quando a Voyager 2 se aproximou da fronteira. No entanto, como vários instrumentos na Voyager 1 deixaram de operar antes de cruzar a fronteira, não havia como rastrear sua viagem durante essa fase de transição. Com a travessia da Voyager 2 em 2018, os pesquisadores agora poderiam pela primeira vez examinar o que acontece com o objeto à medida que ele se aproxima da heliopausa. Eles descobriram que o plasma ao redor da nave espacial desacelerou, aqueceu e se tornou mais denso à medida que se aproximava do limite. Mas uma vez lá, o meio interestelar tornou-se muito mais quente, cerca de 54.000 graus Fahrenheit mais quente do que os cientistas poderiam ter previsto. Se você está se perguntando como a Voyager 2 sobreviveu ao calor, é porque o plasma era incrivelmente fino e difuso, mantendo a temperatura média ao redor das sondas Voyager extremamente baixa. A Voyager 2 também validou a hipótese de que a heliopausa é uma fronteira de vazamento, com vazamentos indo nos 2 sentidos. Antes de passar pela heliopausa, a Voyager 1 voou através de gavinhas de partículas interestelares, que perfuraram a heliopausa como raízes de árvores através da rocha. No entanto, a Voyager 2 encontrou um fluxo de partículas de baixa energia que se estendiam mais de 100 milhões de milhas mais longe do que a heliopausa. Outro enigma surgiu quando a Voyager 1 se aproximou da heliopausa, entrando em uma região semelhante ao limbo, onde o vento solar de saída diminuiu para um rastejar antes de atravessar a heliopausa. A Voyager 2 observou o vento solar de uma camada completamente distinta que tinha quase a mesma largura de camada estática observada pela Voyager 1. A Voyager demonstrou consistentemente que o efeito do Sol se estende além do sistema solar. O Sol está constantemente disparando ondas de choque de plasma conhecidas como ejeções de massa coronal, ou CMS. Elas participam da formação do resto do sistema solar, mas os dados da Voyager 2 mostraram como as CMS se propagam além da heliopausa e têm o efeito de reduzir o número de raios cósmicos além da bolha, o que é um pouco comparável ao que você pode descobrir na galáxia. As supernovas também enviam ondas de choque para a galáxia, agitando o meio interestelar, embora não tão fortemente quanto a CMS. Quando consideramos a possibilidade de os raios cósmicos causarem mutações biológicas na vida na Terra, a Voyager 2 mostra que o Sol pode ter um impacto na possível evolução da vida em mundos distantes nesse sistema planetário e em outros lugares. Resolver mistérios espaciais interestelares requer uma maior compreensão da heliosfera. A Voyager 1 saiu ao longo da fronteira principal da heliosfera, onde colide com o meio interestelar, enquanto a Voyager 2 saiu ao longo do seu flanco esquerdo. Não sabemos a forma geral da heliosfera porque não há dados sobre seu rastro. Pelo que sabemos, a pressão do meio interestelar pode manter a heliosfera bastante esférica, ter uma cauda semelhante a um cometa ou ter a forma de um croissant. A NASA equipou cada um dos viajantes com 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTGs, montados no final de uma lança. Os RTGs são uma das formas mais básicas de energia nuclear, consistindo em um tijolo de material radioativo cercado por camadas de pares térmicos que usam a diferença de temperatura entre o tijolo radioativo quente e o espaço frio para produzir energia elétrica. As unidades RTG a bordo da Voyager 1 e 2 são alimentadas por plutônio-238. Esse isótopo de plutônio decai apenas produzindo partículas alfa, que são absorvidas dentro do RTG e, portanto, não irradiam os outros eletrônicos na nave espacial. À medida que o plutônio se decompõe ao longo do tempo, a quantidade de energia produzida diminui e o tijolo esfria gradualmente. E à medida que o tijolo esfria, a eficiência do gerador termoelétrico diminui. Como o plutônio-238 tem uma meia-vida de 87,7 anos, a fonte de alimentação da nave espacial seria reduzida em 0,787 por ano. No entanto, devido ao declínio da eficiência dos termopares e à degradação progressiva de vários componentes elétricos na nave espacial, a potência elétrica total disponível diminuiu um pouco mais rapidamente do que isso. Na verdade, depois de 23 anos no espaço, os sistemas de energia da nave espacial estavam produzindo apenas cerca de 67% do que produziam durante o lançamento.
Para economizar energia, os instrumentos do Voyager 2 foram trocados para o modo de baixa potência. 3 das 4 naves espaciais lançadas além do Sistema Solar na década de 1970, Voyager 1 e 2 e Pioneer 11, estavam todas indo na direção do ápice solar, o que significa que estavam seguindo o caminho aparente da viagem do Sol na Via Láctea. Para economizar mais energia, em novembro de 1998, a NASA desligou permanentemente os instrumentos não essenciais, deixando 7 instrumentos operacionais. Isso foi 21 anos após o lançamento e, durante a virada do século, o Laboratório de Propulsão a Jato JPL da NASA continuou a receber dados de campos ultravioletas e de partículas. Por exemplo, uma enorme onda de choque que havia saído da heliosfera externa em julho de 2000 finalmente chegou a Voyager 2 em janeiro de 2001. A onda de choque atravessou o vento solar por 6 meses, sugando e acelerando as partículas carregadas. O Voyager 2 retornou dados significativos sobre o íon sobrecarregado de choque de alta energia. Em agosto de 2007, a Voyager 2 passou pelo choque de rescisão e entrou na Helios Sheath. Em novembro de 2017, a nave espacial havia atingido 116,167 unidades astronômicas, que fica a aproximadamente 10,8 bilhões de milhas ou 17,378 bilhões de quilômetros da Terra, e estava se movendo a uma velocidade de 9,6 milhas por segundo, ou 15,4 quilômetros por segundo, em relação ao Sol, na direção da constelação Telescopium. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 cruzou a heliopausa, que é o limite onde termina a influência do vento solar. A partir desse ponto, a Voyager 2 estava no que é conhecido como meio interestelar, ou espaço. A Voyager 1 havia cruzado anos antes, apesar da controvérsia, mas neste momento, o instrumento de plasma da Voyager 2 detectou o salto na densidade de partículas, à medida que prótons, elétrons e outras partículas carregadas atingiram o instrumento. Também mediu temperaturas que variam de 30.000 a 50.000 Kelvin. A Voyager 2 disparou com sucesso seus propulsores de manobra de correção de trajetória em 8 de julho de 2019 e os usará para ajustar a direção da nave espacial no futuro previsível. A Voyager 2 usou esses propulsores pela última vez durante seu encontro com Netuno em 1989. Os propulsores de controle envelhecidos da nave espacial se degradaram, exigindo que disparassem um número crescente e insustentável de pulsos para manter sua antena voltada para a Terra. Os engenheiros de missão tiveram que implementar um novo plano para garantir que ambas as naves espaciais antigas continuassem retornando os dados científicos mais precisos dos lugares mais distantes do espaço, tomando decisões difíceis, notavelmente, sobre quais instrumentos continuariam funcionando. A nave espacial está a bilhões de quilômetros de distância e os dados dela levam mais de 17 horas para chegar até nós. No entanto, a Voyager 2 ainda está forte. Deixe-nos saber na seção de comentários o que você acha da contínua missão Voyager.